O que você faria se você soubesse que você tem exatamente 24 horas de vida? Que exatamente daqui a um dia você será levado desta vida. O que passaria pela sua cabeça? Você sabe para onde você iria? Você sabe o que acontece conosco quando nós morremos? Então, você sabe para onde você iria caso falecesse, caso morresse agora, daqui a 24 horas, daqui a um dia? E você tem pais, tem primos, amigos, colegas, pessoas do seu relacionamento falecidos? Você sabe onde eles se encontram neste momento? O que eles estão fazendo neste momento? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. E para começar, nós vamos ler um capítulo que se encontra nas Escrituras, na Bíblia. Está em Mateus, no capítulo 7. E nós vamos começar lendo lá no versículo 12 do capítulo 7. E ele diz assim: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E assim, pelos seus frutos os conhecereis. Por que eu escolhi este capítulo para começar esse vídeo? Bom, Jesus Cristo, ele se encontrava nessa montanha, havia muitas pessoas que estavam querendo ouvi-lo, e ele se aproxima então, e ele começa a relatar coisas que fariam bem para essas pessoas. Jesus Cristo usava muito parábolas, né? E ele retrata nesse capítulo o que seria extremamente importante para essas pessoas. E parecia que ele já sabia que em breve ele seria perseguido, seria crucificado e deixaria essa vida. Mas ele fala para essas pessoas que quando alguém se aproximasse falando do Evangelho, falando dele, falando da doutrina, que eles tivessem cuidado, porque muitos se aproximariam com pele de cordeiro, mas no fundo seriam lobos devoradores, lobos vorazes. Mas o que é mais interessante é que ele alerta para essas pessoas. Ele diz: pelos frutos os conhecereis. Ou seja, para você saber se aqueles líderes que se aproximassem eram bons ou maus, você deveria olhar os frutos que eles produzem. Então ele já antecipa dizendo: virão enganadores, virão falsos profetas e falsos líderes. Olha, se há o falso, há o verdadeiro, cuidado. Ele não diria que virão falsos, né? Que virão falsos e ponto final. Não, ele diz: virão, e pelos frutos que eles produzem, você poderá distinguir o que é falso e o que é verdadeiro. Agora, isso aí tem a ver com uma outra escritura, e aí dá para entender bastante porque ele explicou isso aqui, porque tem uma outra escritura que se encontra lá em Efésios no capítulo 4, e nós vamos ler
para poder confirmar isso que ele acabou de... Por que ele estava dizendo isso para aquelas pessoas? Isso ele está falando porque logo no início ele está dizendo, ele está orientando ao povo, né, as pessoas, que andasseis como digno de uma vocação. Ele fala assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que sois chamados. Ele está primeiro chamando a atenção dos membros, né, da sua igreja ou dos seus seguidores, né, e ele dizia que segui-lo, como estamos fazendo, era uma vocação, né? Até hoje nós temos isso, pessoas que gostam, pessoas que não gostam, pessoas que aceitam, pessoas que não aceitam, pessoas que nem se identificam, né, com crenças, né? Mas ele fala que segui-lo seria uma vocação. E ele continua dizendo: procurando guardar a unidade de espírito pelo vínculo da paz. O que é unidade? Unidade é uma coisa, é una, né? Unidade, né? Não é fragmentado, é mantendo a unidade. Então, que os seus seguidores mantivessem esta unidade. E ele diz: há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Ele diz então: há um só corpo e um só Espírito. Aqui ele já começa com essas palavras dizendo: olha, não existe reencarnação, não existe um outro corpo, não existe a possibilidade de você ter um outro corpo. Não, há um só corpo, há um só corpo, há um só Espírito. Ele já começa dizendo isso. Então, as pessoas que acreditam, né, que defendem esse conceito de reencarnação, mentira, tudo errado, estão interpretando errado as Escrituras, que aliás nem precisa de interpretação, ele está falando, é o que ele está dizendo, né? Então, essa ideia de reencarnação, que eu nasci e que os erros que eu fiz aqui, eu vou reencarnar em outra vida para pagar esses erros, balela, tudo errado, nada disso existe. Então ele começa dizendo: há um só corpo e um só Espírito. Um só corpo, um só Espírito. E ele continua no versículo 5 dizendo: um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Ele está muito claro aqui dizendo que há um só Senhor, ou seja, não pode haver deuses imaginários que as pessoas têm, sabe? Aquele conceito que eu acho que Deus é uma fumaça, que Deus é um animal, que Deus é uma flor, que Deus é uma força. Não, nada disso. Deus é Deus. Há um só Deus. Ou seja, ele fala ainda: há uma só fé. O que é fé? Fé é crença. Fé é você acreditar. Então ele está dizendo que há uma só crença sobre o Evangelho. Há um só caminho que leva a ele. Eu não posso, por exemplo, pensar em caminhos diferentes para chegar até ele. Isso são conceitos dos homens. Então os mais acomodados dizem: qualquer religião salva, qualquer caminho leva a Deus, qualquer crença, Deus é de todo mundo, Deus está em todo lugar e não está em lugar nenhum. São teorias que confundem as pessoas. Ele diz: há uma só fé, há um só Senhor e há um... Eu não entendo por que as pessoas têm tanta facilidade, muitas pessoas têm tanta facilidade para complicar o que é tão simples. O Evangelho não pode ser algo que eu tenho que adaptar ao meu gosto. Eu vou imaginar assim porque me agrada. Não. Está aqui, é muito simples o que ele escreve, o que ele diz. Então ele fala: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Ponto. E aí, se nós comparamos isso que ele disse aqui com o que eu li no início, dá para entender claramente o que ele quis dizer. Por isso é importante ler as Escrituras e buscar o entendimento. Se ele diz que há uma só fé, um só Senhor e um só batismo, quando alguém viesse falando para mim sobre o Evangelho, para eu entender, para eu saber que isso é real, que isso é verdadeiro, que isso é a verdade, eu tenho que procurar saber se é a pessoa certa que está explicando para mim.
se não é um falso instrutor, se não é um falso profeta que está tentando me engalobar e me inventar coisas. Por quê? Porque se há um caminho para levar a ele novamente, um único caminho, pois é esse caminho que nós temos que procurar seguir. Então, são conceitos relacionados ao motivo pelo qual nós nascemos aqui nessa terra. Todos nós temos um propósito de ter nascido aqui nessa terra. Ninguém nasceu nessa terra por acaso, né? Como se fosse um jogo, uma brincadeira, né? Como se fosse um Big Bang. Não, cada pessoa que nasceu nessa terra, ela nasceu com uma missão, ela nasceu com um propósito. E esse nascimento, ele não nos possibilita nascer e renascer, nascer, morrer e voltar a nascer em outro corpo. Isso não tem sentido. Por isso, o próprio Cristo, ele nasceu, morreu e ressuscitou. Aí sim, ressurreição dá para entender. Mas é o mesmo corpo, não é com o corpo de outra pessoa, nem de outra substância, nem de outro objeto. Não existe reencarnação no plano de Deus. Não existe. Existe ressurreição. Então aí ele fala, uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aí a pessoa vai pegar e fala assim, peraí, um só Deus? Então qualquer Deus que eu acreditar é esse Deus. Então eu acredito que ele é um animal, então é Deus. Eu acredito que ele é uma flor, então é Deus. Eu acredito que ele é uma força, então é Deus. Eu acredito que ele é o sol, então... Não, Deus é Deus e ponto. Eu é que devo buscar, entender, né? Me aproximar, conhecer as Escrituras. Deus não tem 1000 formas, ele tem uma única forma. E a forma dele é muito simples, né? Porque Jesus Cristo dizia que quem via ele via o Pai. Então ele está dizendo, o próprio Cristo dizia, se quem vê a mim vê o Pai, então meu Pai tem aparência minha. Ele não é uma flor, ele não é um animal. Cristo disse isso, quem vê a mim vê o Pai. Então, por que buscar outras interpretações para uma coisa tão óbvia, tão clara, tão simples? Aí então é quando eu respondo a pergunta, onde nós iríamos, onde você iria ao falecer, né? Você ficou sabendo que daqui a 24 horas você morre, você não estará mais nessa vida. Então a resposta eu dou agora para você, né? Vamos ver lá primeiro em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 6, ele fala assim, olha, e isso não é necessária interpretação, está muito claro, vou ler bem lentamente. Capítulo 4, versículo 6. Porque para isto foi o evangelho pregado também aos mortos. Acabei de falar de morto. Então, se você morrer, né, você vai ser morto, você vai estar morto, você vai ser considerado morto. Então, estou sendo bem claro para que você possa entender. Porque para isto foi o evangelho pregado também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, porém vivessem segundo Deus em espírito. Nós estamos aqui nesta terra, né? Então aqui nós temos, vamos pensar assim, nós vivíamos com o nosso Pai Celestial, tá? Antes de nascer nessa terra, estávamos com o nosso Pai Celestial. Aí nós nascemos nessa terra e ganhamos um corpo. Então agora temos um corpo. Espírito, éramos espírito, e aí ganhamos um corpo. Agora temos o quê? Uma alma, né? Uma alma vivente. Somos espírito e corpo. Quando nós falecemos, nosso corpo ele volta para a terra e o nosso espírito volta para Deus. Então, o que ele quis dizer é que ao morrer, ao falecer, nosso corpo fica na terra e nosso espírito então, ele vai para esse lugar, um lugar que nós vamos chamar de mundo espiritual. Por quê? Porque é um mundo espiritual, é um mundo de espíritos.